Pegue o seu estudo, por favor. Hoje, então, vamos falar da 7ª lâmpada do candelabro, que é o espírito de quê? De temor. E diz assim: assim como a rebeldia é um espírito do diabo, o temor do Senhor é um dos 7 espíritos de quem? De Deus. O temor do Senhor, dentro do coração, mantém a santidade, aborrecendo o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca o quê? Perversa. Provérbio 8, 13. A fé em Deus nos dá a certeza de que nunca saiamos do foco de seus olhos, mesmo longe da igreja, do pastor e diante as tentações da carne. Em situações ocultas aos olhos humanos, o Espírito Santo está ali, avaliando nossas atitudes e registrando-as nos livros o quê? Celestiais. Veja, por exemplo, a situação de José, do Egito. Ele era um homem jovem no auge de sua força libidinosa, um rapaz com aparência privilegiada, de tal forma que atraiu a atenção da esposa de seu senhor, Pórtifa, a ponto de ela investir um ataque de sedução quase irresistível, haja vista que ela deveria ser uma mulher linda. Afinal de contas, um oficial de Faraó, comandante renomeado da guarda egípcia, não teria como esposa uma mulher destituída de uma beleza admirável. Mas dentro do corpo esbelto de José morava quem? O espírito do temor, o qual o conscientizava de que, se cedesse ao capricho ou os caprichos de sua carne, estaria desmoronando toda a construção de um sonho que o próprio Deus o havia feito sonhar. Uma vida de sucesso em todos os sentidos e, principalmente, uma vida bem-sucedida na fé com Deus. Depois você ler Gênesis 37 para você saber melhor sobre esse caso. Ponto. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando eu comecei na fé, nos primeiros passos, quando eu comecei a engatinhar na fé, e o pastor falava assim: você tem que ter temor a Deus. Eu não entendi o que era aquilo. Na minha cabeça, temer a Deus era ter medo de Deus. Porque a palavra soava assim: temer a Deus. Na minha cabeça era ter medo de Deus. E depois eu fui entendendo, conforme eu fui amadurecendo na minha fé, eu fui entendendo que temer a Deus é respeitar, é considerar Deus acima de quê? De tudo. Antes de Caim matar Abel, Deus falou com ele. Deus disse: por que você anda irado? Por que teu semblante está feio? Deus já sabia o que o diabo estava plantando dentro. Deus sabe quando o diabo está plantando a semente do mal. Está lá na Bíblia. Que o inimigo veio de madrugada e plantou no meio do trigo o quê? Mas Deus vai me deixar à deriva? Deus vai me deixar ser enganado? Não. O Espírito Santo usa a boca do seu servo, usa a palavra dele, até uma canção às vezes, sabia? Que tem uma letra edificante. E Deus fala comigo. Mas a questão é: eu quero ouvir Deus? Ou eu quero ouvir a minha carne, a minha vontade, os meus desejos? Há quem Deus fale: cuidado com essa companhia, larga esse vício, tira esse sentimento dentro de você, obedeça a Deus, desça as águas e mude, seja fiel, deixa de enganar, tira esse ódio, perdoe.
E a pessoa, ela ignora a voz de quem? De Deus, e segue errando. Foi o que fez Caim. Quando Deus falou, porque andas irado, Deus já sabia o que o diabo estava plantando dentro dele. E Deus disse: Caim, o pecado bate à porta. O desejo é contra ti. Cabe a você dominá-lo. Mas Caim não temia Deus. Prova que a oferta dele não foi aceita. Ele não respeitava Deus. Então Caim foi e matou Abel. Ele permitiu que o pecado o quê? Entrasse, e ele concluiu o pecado. Ele consumou o pecado. Mas antes do pecado ser concluído ou consumado, vem o quê? A tentação. Vem a tentação, que bate o quê? A porta do nosso coração. Mas cabe a nós dizermos não para o pecado, e sim para quem? Para Deus. Então, a prostituição vai bater a porta, o orgulho, o roubo, o engano, o comodismo, o relaxo espiritual. Porque engana-se quem pensa que pecar contra Deus é só fazer o que fazia antes. Quando você abandona o primeiro amor, você está pecando contra Deus. Porque se abandonar o primeiro amor não fosse lá grande coisa, Deus não diria: o morno, eu estou a ponto de vomitar. Você acha que Deus tem prazer no morno? Quem é o morno? É que um dia foi o quê? Quente. O morno foi quente. Um dia o morno foi quente. Foi fervoroso, temente, obediente, dedicado. E foi perdendo sua comunhão. Foi apagando o espírito. Quando que eu apago o espírito? Quando você vai ignorando a voz de Deus. Você ignora aqui, ignora ali, e você vai cauterizando sua mente. Chega uma hora que o pecado já não te incomoda mais. As coisas erradas já não incomodam você. E você começa a fazer tudo que um dia você não fez. E volta a ser quem era antes. Mas mesmo que você se torne morno, o que Deus diz? Lembra onde caístes, arrepende-te e volta o quê? A prática das primeiras obras, que é a entrega. Porque entenda, quando o Espírito Santo fala, como ele está falando agora consigo, ele promove dentro de você um arrependimento. Ele chama você para uma aliança, para uma comunhão. E você, antes de pegar a ceia em mãos, você confessa o teu pecado e você decide, radicalmente. Foi o que eu falei hoje para uma jovem, que eu atendi. Que mesmo na igreja, ainda aceita conviver com o pecado. Eu falei, o dia que você se arrepender, porque eu falei para ela, você acha que Deus precisa de quanto tempo para você mudar? Em 8 meses eu fui membro, evangelista, obreiro e auxiliar de pastor. Você acha que Deus precisa de quanto tempo para me mudar? Deus precisa somente do meu eis-me aqui, acabou. Eu falei, por que foi rápido a minha mudança? Porque a minha entrega foi o quê? Rápida. Enquanto você vai jogando para frente e vai protelando essa situação, Deus não pode fazer o quê? Você tem que ser radical. Acabou, não vou mais, não quero mais. Chega. Eu decido. Eu escolho Deus. Pronto. Claro, a porta do céu é estreita. E a Bíblia diz o quê? Esforçai-vos. Por entrar por onde? Pela porta. Mas para tudo que é original, que é o arrependimento, o diabo criou o quê? O genérico. Qual é o genérico do diabo? Remorso. O que é o remorso? O pesar e a tristeza por algo que eu sei que eu estou fazendo errado.
E aquilo me pesa, me entristece, mas depois que eu saio pela porta da igreja fora, eu torno a fazer tudo novamente, porque eu não estou arrependido. A minha consciência me condenou e eu senti uma tristeza, mas eu não me arrependi, eu não amei Deus acima disso. Eu estou amando mais isso do que Deus. Então eu vou dar uma driblada, né, na minha consciência e sigo errando. Então, o original é o arrependi e o genérico é o remorso. E às vezes a pessoa vai à frente com remorso, chora, mas ela não se arrepende. E Deus espera que você faça o quê? Veja que José, ele não deitou com aquela mulher porque ele não era homem. Porque quando você tem a mente de Deus, você está pouco se importando com o que o mundo pensa de você. Ela veio, não tem ninguém vendo. O marido foi viajar. José era o mordomo da casa. Mas é como nós começamos a ler no estudo. A Bíblia diz que os olhos de Deus passam por toda a terra para se mostrar forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Eu não traio minha esposa simplesmente porque eu tenho um sentimento por ela, não. É porque eu amo Deus acima de tudo e tenho um temor à minha alma. E não teria capacidade de traí-la e vir pregar o evangelho. De maneira alguma. Porque eu sei quem é Deus e sei quem é quem? O diabo. Mas por que eu me mantenho fiel? Não é por causa do sentimento. É por causa da minha salvação, da minha aliança com Deus. Então o diabo pode oferecer o que quiser. O diabo pode apresentar o que ele quiser. Eu sei do meu compromisso com quem? E eu sei que os olhos de Deus estão sobre mim. Mesmo que ninguém esteja vendo, quem está vendo? Deus. Foi a mesma coisa que pensou José. Deus está vendo. Eu não vou roubar. Eu não vou fazer esse negócio desonesto. Eu não vou adulterar, mentir, enganar, prostituir. E Deus sabe da sinceridade que há dentro da pessoa. Deus sonda a mente e o quê? Ele sabe da intenção daquela pessoa. Não é isso que está escrito em Jeremias? Que Deus sonda a mente e o coração, isso para dar a cada um segundo o fruto da sua ação. Deus pesa, Ele sabe. Então, por mais que as minhas palavras digam, eu quero Deus, a minha atitude mostra se eu quero ou não. Eu amo Deus, as minhas atitudes mostram se realmente eu amo Deus. Então, os olhos de Deus estão sobre nós. E há um texto, se não me engano, é Salmo 111, que diz, os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. Os olhos de Deus procuram quem? Os fiéis. Deus está à procura dos fiéis. Em meio de 7 bilhões de seres humanos, ou seres humanos, Deus está à procura de quem? Fiéis. E Ele encontra. E quando Ele encontra, Ele faz o quê? Uma aliança. Você é minha propriedade, você é meu e eu sou teu. Quem se levantar contra você, se levantará contra mim. Eu estou contigo porque tu está? Tornou a mim, eu vou me tornar a você. Aquilo é propriedade, é terreno de Deus. Vocês sabem que tem 7 países que dominam algumas ilhas, né? Em lugares totalmente distantes. Um exemplo disso é a Inglaterra. Atravessa o oceano, do lado da Argentina, tem as Ilhas Malvinas, né? Que é propriedade da Inglaterra. Quando a Argentina quis pegar, eles mandaram o exército todo lá para ninguém tomar conta.
Assim é Deus. Se é propriedade, é o quê? E ninguém vai tomar. Nem o diabo. Ninguém nesse mundo pode tomar. Deus dá as caras por ela, porque ela deu as caras por quem? Agora, se eu não temo Deus, não estou nem aí. Não estou nem aí. Então Deus também não está nem aí. Se você quer ser... mas todo mundo faz, então viva a vida que todo mundo vive. Não reclame. Todo mundo faz, todo mundo é assim, então viva a vida de todo mundo e não reclame. Mas se você quer a diferença, seja diferente. Faça a diferença. Porque a Bíblia diz que haverá diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Ponto. Não podemos esquecer o dízimo, que é uma questão de reconhecimento do senhorio do Senhor Jesus, de fidelidade, de obediência, mas também de muito temor, pois na Igreja Universal não conhecemos a intimidade financeira dos obreiros, dos membros, não sabemos dos seus respectivos salários, se venderam ou compraram. Não há secretaria na igreja para registrar se pagam o dízimo ou não. Daí a importância do quê? Do temor. Quando o temor existe no coração do obreiro, do membro, ele tem consciência de que qualquer valor econômico que chegar às suas mãos, como salários, vendas, etc., não precisa ser cobrado por ninguém, pois sabe que sua responsabilidade em obedecer à ordem de Deus, por boca do profeta Malaquias, em devolver ao seu Senhor o que lhe é devido. Olha só, eu sei quanto você ganha, eu sei o que é o seu dízimo, vou cobrar na sua casa, você tem que dar satisfação quando traz. É aí que a pessoa que é espiritual entende, é verdade. Se a igreja quisesse o meu dinheiro, o pastor ia controlar o que eu ganho, ia controlar se eu dou ou não, ia controlar se eu devolvia ou não. Você acha que uma pessoa que não teme a Deus vai ser fiel? Não vai. Quando ela vê aquela quantia, se ela é temente a Deus, ela coloca Deus acima de quê? Primeira coisa, ela separa o dízimo. Se ela não é, ela vai considerar a sua necessidade. E por ser infiel, vai continuar tendo ela. Ela vai considerar o seu problema. E ela vai lá e toca no que é de Deus. E depois dá uma desculpa esfarrapada. Mas o fiel, ele é como disse Moisés: no luto do dízimo não comi. Obedeci à voz do Senhor. Não há nada que me faça tocar naquilo que é de quem? Quer uma causa na justiça, quer um dinheiro que eu recebi, quer uma venda, quer o salário, quer a reforma, a pessoa tem consciência que devolver a 10ª parte não é obrigação, é um prazer, é uma satisfação. Poder servir a Deus e a obra dele com aquilo que ele próprio fez chegar às minhas mãos. A pessoa faz com prazer, com alegria. Porque ela tem temor a quem? Ela tem temor a Deus. E por ter temor a Deus, não precisa o pastor cobrar ou pedir nada. Concluindo, temos que falar sobre o temor, temos muito que falar sobre o temor, em outros aspectos, mas vamos nos ater ao que escrevemos, acrescentando apenas que o temor de Deus evita os laços da morte, Provérbio 14, 27. Significa dizer que quando se perde o temor, definitivamente ocorre a falência espiritual da fé e da comunhão e da santidade. Assim vem a destruição total da vida, ou perdão total de uma vida sem quem? Diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida, para ele evitar os laços da morte. Deixa eu falar uma coisa para você. Tempos atrás eu usei o vídeo, não coloquei aqui ainda, mas eu vou pôr. Eu estava dando o exemplo de um empresário que ele foi pego no emboscado e foi morto pelo marido da mulher casada que ele se envolveu. O marido, com raiva, com ódio, foi lá e matou ele.
Ali diz que o temor ao Senhor é fonte de vida e o que ele pratica evita o laço do quê? Olha quantas coisas eu já evitei para a minha própria vida por eu obedecer a Deus. Quantos laços que o diabo queria me prender. Quantas armadilhas que Satanás queria me prender. E por causa do meu temor a Deus, eu me livrei daquilo. Que para mim seria uma desgraça, uma ruína e uma destruição. Mas de repente você diz, pastor, mas se ele não conhece a palavra? Boa pergunta. Se ele não conhece a palavra? Boa pergunta. Você acha que aqueles que morreram sem conhecer a palavra de Deus serão julgados de que maneira? Pela própria consciência. Porque todo ser humano, independente de conhecer Deus ou não, tem uma consciência. E a consciência dentro da pessoa diz a ela o que é certo. Eu duvido se no momento que aquele homem se atraiu por aquela mulher, sabendo que ela era casada, eu duvido se a consciência dele não falou assim, rapaz, sai fora isso aí. Isso é uma furada. Ela, por sua vez, da mesma forma. A consciência dela alertou. Quando um não quer, dois não faz. Mas tanto ele como ela não deu ouvidos. O que o diabo fez? Armou o laço. Acabou. Era só uma questão de dia para aquele homem estar debaixo do chão. Porque ele ignorou o quê? A consciência. Se ele desse ouvido à consciência, ele estaria vivo até hoje. Quem entendeu? Então, tema a Deus.